Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. 1 aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Como semana passada nós falamos sobre o templo de Deus, eu penso que eu ainda estou falando para o templo de Deus aqui hoje. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 13. Os que acharam, digam amém. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim, o Espírito fala. Glórias a Deus. Quero que você preste atenção, eu tenho que ser rápido nessa administração. Afinal de contas, nós temos um culto mais demorado hoje, que é a Santa Ceia. Mas quero que você levante sua cabeça e preste atenção numa coisa muito importante. A igreja sempre passou, sempre viveu com 4 tipos de crentes dentro dela. A igreja não mudou nessa situação. Sempre haverá no meio dos crentes, crentes meninos, crentes fracos, crentes doentes, mas há também crentes fortes. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. Realmente, de fato é que a igreja tem que ter alguns meninos. Porque casa onde não há criança, pensa num lugar chato. Não é verdade? Por quê? Porque as crianças, elas animam a casa. Eles divertem. Então é bom ter crianças e meninos dentro da casa, porque você aprendeu semana passada que das crianças vem o perfeito louvor. Enquanto os principais da sinagoga estavam discutindo com Jesus, dizendo, eles não podem falar, Mateus capítulo 21, a partir do verso 12, se você não pegou a ministração da semana passada, eu estou baseado nesse texto. Enquanto Jesus está operando milagres, enquanto ele está curando, eles não estão tendo discernimento do que Deus está fazendo. Você aprendeu semana passada, que se você, quando Jesus entrou dentro do templo, e o nome do templo era templo de Deus, não era templo dos homens. Quando ele entrou dentro do templo de Deus, ele quebrou as mesas dos cambistas, destruiu aqueles que vendiam e compravam e soltou as pombas. Automaticamente você identifica que, se você é o templo de Deus, significa que quem dá o valor na sua vida é Deus. Quem dá o preço da sua adoração, o seu culto a Deus, quem dá o valor é Deus, não é o homem. Você não é medido pelo homem, você é medido por Deus. É Deus que tem que medir. Quando ele solta as pombas, ele está dizendo que a presença do Espírito Santo dentro de uma igreja cristã, ela tem que ser livre. Ela não pode ser domada pelo homem. Porque o Espírito de Deus o homem não consegue domar. Eu não posso, jamais poderei obrigar o Espírito Santo a me usar. Jamais poderei fazer isso. Porque eu não tenho domínio sobre o Espírito de Deus. Eu posso usar o dom que Ele me deu. E se eu usar para o meu benefício próprio, eu posso até desfrutar de algumas coisas. Porém, depois terei que dar contas para Ele. Porque o dom foi Ele que me deu. Amém?
Mas eu jamais posso controlar o Espírito de Deus. Mas infelizmente nós temos o princípio que nesses últimos dias, a igreja, o homem quer dominar o Espírito. Então quando Jesus entrou dentro do templo de Deus, e ele soltou as pombas, ele está dizendo, o Espírito Santo tem a liberdade de agir no meio de nós. Automaticamente quando ele entra, ele começa a dizer, vou explicar como é que você tem uma vida de milagres e de transformação. Primeiro, você tem que amar a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, pratica a oração. Porque ele diz que a minha casa, e quando ele está dizendo minha casa, ele não está dizendo dessas 4 paredes. Ele está dizendo da casa onde o Espírito dele habita. Então, quando você diz, eu amo Deus e a sua palavra, você tem que praticar a oração. Porque quem ama a palavra, pratica a oração. Se você pratica a oração, os ladrões que roubam sua alegria, sua felicidade, seu conforto, terão que sair. Porque aonde Jesus chega, tem que sair as outras manifestações. Porque Jesus não divide espaço com ninguém. Jesus não divide espaço com religião. Jesus não divide espaço com nada. Jesus, ele é pleno, ele é Senhor. E aonde ele chega, ele domina. Então os ladrões que saem. Os ladrões saindo, diz a palavra, que foram ter com ele no templo. Quando você tem uma vida regrada pelo Espírito de Deus e tudo isso aconteceu, você é um agente de milagres. Você é um portador de atividades sobrenaturais. As pessoas virão ter até você, porque você traz respostas ao coração deles, às angústias das pessoas. Então, se os coxos e os enfermos viram ter com Jesus no templo, ele está dizendo que as pessoas irão ter com Jesus no templo dele, que é você. E aí ele irá curá-los através de você. Amém? Isso foi só um repasso daquilo que nós falamos semana passada. Se você é o templo de Deus, você tem que entender que você tem que ser espiritual. A igreja atual tem uma conversa dita aí agora, já de muito tempo, dizendo, não espiritualize tudo não. Nem tudo é espiritual. Realmente, algumas é caráter, a pessoa é ruim mesmo, mas espera aí. Gálatas, Paulo diz que se andarmos no Espírito, temos que viver no Espírito. Quando você presta um culto a Deus, seu culto não termina quando o pastor dá a bênção apostólica. Seu culto não acaba. A reunião acaba, o culto é contínuo. Pela manhã você tem que estar adorando a Deus. Na sua casa você tem que estar adorando a Deus. No seu trabalho você está adorando a Deus. Suas atitudes demonstram o seu perfeito louvor. Sua atitude está demonstrando se você está louvando ou não a Deus. Porque você não louva a Deus apenas com palavras. Você louva a Deus com as suas ações, com as suas atitudes. Porque de que adianta você levantar a mão e dizer que Ele é Criador, que Ele é maravilhoso, mas você não honra e não honra a Deus no seu casamento, na sua família, na sua casa, no trabalho. Aí no seu louvor não serviu para nada. Porque Deus quer que nós cantamos esses hinos de adoração lá fora. Olha, me ajude aí, vai. Tem gente dormindo pela manhã. Acho que a gente ficou mais cansado do que as pessoas que passaram 24 horas aqui orando. Mas toca dessa pessoa que está aí de você e diz assim, olha, Deus quer que você seja... Vai mais alto. Deus quer que você seja um hino de carne e sangue. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer que quando as pessoas forem falar da sua vida, cante um hino de louvor a Deus por você. Deus quer que quando falarem de você, terão que adorar o Deus que você serve. Quando falar da sua vida, ele é muito crente, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Estão cantando um hino de louvor a Deus por sua vida. Então as suas atitudes são os grandes louvores que Deus quer ouvir nessa manhã. Oh, aleluia. Pastor, mas eu sou muito perseguido, sou muito afrontado, pessoas me fazem isso, aquilo. Não interessa, não é porque todo mundo é mau que você vai ser mau também. Não é porque todo mundo erra que você vai errar também, não. Se eles cantam hinos para o diabo, você é um hino de Deus. Você é um louvor andando.
Deus escreve um hino todos os dias quando você levanta, você anda e as suas atitudes, os anjos estão cantando um hino de louvor a Deus pelo seu testemunho. Por isso que você tem que ser espiritual. Agora preste atenção, você já aprendeu que na igreja existem 4 tipos de crentes. O crente menino, que ele anima a casa. Não é gostoso você estar numa festa onde tem menino? Ele faz a graça, ele pula, ele dança, ele celebra. É maravilhoso. Só tem um problema o menino. Ele acredita em tudo. Se você falar que o bicho papão vai pegar ele, acabou. E dentro da igreja está cheio de menino. Levado para todo lado de doutrina. Rapaz, você não pode fazer isso. Olha, cuidado. Olha, se você não pôr a gravata igual do pastor, o capeta vai te morder. Pelo amor de Deus. Existe os crente menino, e o crente menino significa que ele não tem maturidade. Hebreus capítulo 5, se eu fosse você, eu marcava lá para o verso 14, diz: pelo tempo em que vocês já estão convertidos, vocês deveriam ser maduros na fé. Mas eu tenho que ter contigo para te dar leitinho, sendo que na verdade eu deveria te dar comida sólida. Necessário é você amadurecer, porque é ridículo ter uma pessoa há tanto tempo na igreja com atitudes de meninos. A vida é cheia de etapas. Eu, quando tinha 5 anos, queria ser o Superman ou o Hulk, não deu certo, mas tudo bem. Mas quando eu cresci um pouquinho mais, eu tentei ser o maior roqueiro, deixei meu cabelo crescer, já cheguei na minha adolescência, mas quando eu passei dessa idade, eu tive que tirar minhas roupas de juventude. Há muitos homens que entram na crise da meia-idade, fica se vestindo como menino, tem atitudes de menino, quer retroceder, fica sem responsabilidade, vira um rebelde condicional, 40 e poucos anos, 50 anos, e se portando como menino. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz: olha, quando eu era menino, andava com menino, pensava com menino, me vestia com menino, mas depois que cheguei a ser homem, deixei minhas coisas de menino para trás. Ok? Quantos estão amadurecendo nessa manhã? Ok. Mas você sabe que no nosso meio há os crentes meninos, amém? Glória a Deus por eles. Mas existe também os crentes fracos. Olha aqui para mim. Existem os chamados crentes fracos. Qual o problema do crente fraco? O crente fraco é aquele que ele está sempre enfraquecido. Ele nunca tem força para nada. Você tem que sempre carregá-lo nas costas. O crente fraco, ele é fraco doutrinariamente. Ele acha que Deus vai te ouvir apenas se você estiver liturgicamente vestido, bem representado, com o coquinho, com a saia. As irmãs não podem fazer as unhas, nem raspar o sovaco. Vocês têm que ficar daquele jeito, porque isso é sinônimo de santidade para os fracos. Um crente fraco, ele acha que ser miserável é sinônimo de humildade. A miséria nunca foi sinônimo de humildade, irmãos. Não. Você pode estar passando, você pode ser pobre, respeitamos isso. Nós sabemos que a vida é difícil para muitas pessoas, mas espera aí, ser miserável não. Não tem nenhum franciscano aqui, né? Porque a ordem dos franciscanos diz que a miséria agrada a Deus. Mas o fraco, ele olha e acha que se você comer carne, vai escandalizá-lo. Se o pastor for jogar bola na praça com os meninos, eu me escandalizei, eu vi o pastor de short. O pastor foi na praia. Onde já se viu um pastor na praia? Como é que o pastor... Nossa, o pastor tem tatuagem. Que horror! Pelo amor de Deus. Vou arrancar o braço agora. Arrancar o couro. Os erros do passado ficaram no passado, mas não tem como consertar. Mas o crente fraco se escandaliza. Irmãos, se você se escandalizar por qualquer coisa, significa que você não tem maturidade espiritual. Escute uma coisa, Tito capítulo 1,
Oh, Jesus, o pastor Eduardo não faz isso. Você vai arrumar confusão para você. Tito capítulo 1, versos 14 e 15. Diz que tudo é puro para os puros. Mas tudo é pecado para quem está em pecado. Não foi eu que disse, foi o apóstolo Paulo para Tito. Tudo é puro para os puros, porém tudo é pecado para aqueles que estão em pecado. Dizem que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Se metem em conceitos que nunca viram, falam de anjo, falam de coisas espirituais, só que é completamente carnal, e eles são reprovados para toda boa obra. Está lá, Tito 1, 14, 15, 16. Quiser, anote aí. Se fosse eu, marcava. Então, o crente fraco, irmãos, é aquele que está sempre criticando. Ele nunca tem algo para somar. Ele está sempre buscando nas pessoas uma coisa que ele mesmo não consegue viver. Ele não consegue se enquadrar. Mas ele quer que todos sejam daquele jeito. Porque se ele vai para a praia, e se ele não pode ver uma mulher de biquíni, então ele tem que se tapar com a burca. Deixa o islamismo entrar mesmo, porque daí ele não peca. Quer dizer, então, para ele não pecar, ele tem que violar a liberdade de outra pessoa. Isso é fraqueza. Se você cair, não quer dizer que eu vou cair também, não, irmão. Quer dizer, então, pastor se desviou e eu vou desviar também? Fulano caiu, agora eu vou ter que cair. Não, isso é fraqueza. Um crente fraco, ele está sempre se justificando pelaquilo que ele fez. Então, mas você sabe que existe esse tipo de gente no nosso meio, amém? Amém. Já diminuiu, amém, mas tudo bem. Existe o crente doente. Quem daqui já se adoeceu na vida? Primeira atitude de uma pessoa doente, se você quiser anotar, anote aí. Como é que você identifica um crente doente? Não quer se alimentar. Toda pessoa doente, primeira coisa que ela faz, perde o apetite. Segundo, fica chato pra caramba. Nossa, você vai com toda mão, come, amorzinho, olha, eu fiz isso aqui, não quero, não sei o que. Vem cá, pelo amor de Deus, toma o remédio, não quero, não vou, não sei o que. Tá até com mau hálito, tanta chatice que tá. Mas ele tem um problema sério. Sabe qual é o problema dos crentes doentes? Ele contamina. Alguém está me ouvindo? Amém. Todo crente doente contamina a doença que ele tem nas pessoas. É transmissível. É por isso que você tem que estar muito bem alicerçado. Mas você sabe que existem crentes doentes no nosso meio. Amém. Mas a Bíblia também fala que existem os crentes fortes. E o crente forte ama a palavra, pratica oração, está sempre na comunhão, vive amando, vive praticando. E qual é a função de um crente forte? Suportar o menino, para que ele possa, ajudá-lo para que ele possa crescer. A função de um crente forte é suportar o crente fraco e, se possível, se negar por causa dele. Escandaliza ele, está bem, não vou não, tá bom. E o crente fraco, o crente forte é aquele que sara o crente doente. Agora eu precisava fazer uma pergunta nessa manhã. Me ajude aí. Diga para essa pessoa, falando assim: você entendeu o que o pastor disse? Ele disse que existem 4 tipos de crentes na igreja: o crente menino, o crente fraco, o crente doente e o crente forte. Agora diga para essa pessoa, faça essa pergunta, vai assim: você é qual? Porque eu preciso identificar quem é você. Porque se
se você é doente, eu sei como te tratar. Se você é menino, eu sei como te tratar. Se você é fraco, eu sei como me comportar diante de você. Mas se você é forte, eu tenho que te dar uma ordem. Me ajuda! Estou precisando de ajuda. Meu pastor sempre dizia isso: ó filho, só existem 2 ministérios na igreja. Glória a Deus, o louvor e a pregação. Não. Os que sujam e os que limpam. Você é qual? A pastora, eu sou aquele que limpa. Tá bem, meu querido. Então me ajuda, porque tem muita gente sujando. Eu estou pregando só para espirituais nessa manhã. O crente carnal não aguenta mesmo, não dá para falar. Mas espera aí. Quando nós falamos de carnalidade, que ele está falando da mesma coisa do fraco. O crente carnal e o crente fraco é a mesma coisa. Quando você fala que uma pessoa é carnal, não é que ele se veste mundanamente. Há uma diferença de você ser carnal e você ser mundano. O mundano, ele ama as coisas do mundo. Mas o carnal, a Bíblia diz que o carnal, ele não compreende as coisas espirituais. Você vai falar para a criatura, confia em Deus, que Deus abre a porta. Abrir a porta como? Eu estou desempregado, a crise, os sírios, isso e aquilo, como é que vai ser? Não, confia em Deus, Deus é a nossa fortaleza. Salmo 27 diz: o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é a luz dos meus caminhos, Ele é a luz, Ele é a força, Ele é minha fortaleza. A quem eu temerei? Ele é a força da minha vida. Oh, aleluia. Mas o carnal não consegue dizer assim: olha, nós vamos edificar isso, Deus vai mandar o dinheiro. Mandar o dinheiro como? Olha, meia dúzia de gato pingado que a gente tem, não dá. Minha mulher tem cranco, meu pai tem aquilo, como é que Deus vai curar? Se um médico, 15, 20, 30 médicos diz que não tem cura. Tem um monte de laudo médico, não interessa a voz do homem, o que interessa é a voz de Deus na sua vida. É isso que você precisa entender. Quando você entende que você é espiritual, Paulo está dizendo assim: olha, você tem que entender que o Espírito Santo te ensinará coisas espirituais e espirituais. Então vou te dar uma ordem nessa manhã: volte a espiritualizar sua vida. Quem anda no Espírito sabe que nada acontece na sua vida por acaso. Nada. Porque na minha vida e na sua vida, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, você foi criado milhões de anos no céu. E quando Deus te criou, Ele te deu um propósito de vida. E Ele só te fez vencer uma vida, a luta que você venceu para nascer, porque Ele tinha um propósito para você nascer. E eu tenho certeza que o propósito dele não se resume em você ficar sentado aí me ouvindo. Então tudo tem um propósito para isso. Por quê? Porque você foi gerado no Espírito, forjado por Deus. Obrigado, Espírito. Já estou, me apetece me emborrachar do Espírito. Aleluia. Glórias a Deus. Você precisa entender que nada acontece por acaso. Aquele telefonema que você recebeu não foi por acaso. Aquele e-mail que chegou na sua casa não foi por acaso. Aquelas intenções na televisão para você ver, justamente na hora que você sentou, na hora que você viu, não foi por acaso. Ou foi para te abalar, ou foi para te enfraquecer, ou foi para te dividir, ou foi para te confundir, ou foi para você decidir quem você está servindo. Foi para você tomar uma decisão, se você vai se atemorizar, ou se você vai provocar temor no reino espiritual. Se você vai retroceder nos seus caminhos, ou se você vai manter firme no seu propósito com Deus. Significa que você está sempre em decisão. Nada acontece por acaso na sua vida. Não existe nada. Você vê que coisas estranhas acontecem na sua vida constantemente.
Começa tudo bom, de repente vira mesa. De repente você está conversando com uma pessoa na moda da inocência, porque você é inocente, mas aí a pessoa não está com nenhum tipo de inocência, ela está com toda a astúcia para te dobrar, para te roubar, para te tirar, para te fazer, para te prejudicar, e você está lá, se abrindo. Nada acontece por acaso na vida de um crente. Porque quando você entende que você tem um propósito, você começa a se tornar sábio. Você, antes de responder qualquer tipo de coisas, você ora. Pastor, mas ele me provocou tanto, ele me jogou contra a parede, começou a falar, e o sangue, sabe como é, né? Sabe como é que é o sangue, né? O sangue ferve. O único sangue que ferve é da carne, porque o sangue do Espírito não faz isso não, irmão. Porque quando o sangue de Cristo está na sua vida, significa que você tem o fruto do Espírito. Se você tem o fruto do Espírito, significa que no meio da tristeza você ainda busca alegria. Significa que você tem alegria, que você tem paz, que no meio do ódio você ainda tem amor para dar e dar abundância. Porque você é devedor a esses sírios, você é devedor a esse país, você é devedor aos 200 povos que moram só em Lisboa. Você é devedor a esse povo. Pastor, o que é que eu devo? Você deve o amor de Cristo. Você deve o amor à sua família. Você está devendo o amor àquelas pessoas que não têm Deus. Porque eles não têm. Como é que você vai exigir algo de um mendigo? Vai, me diga. Como é que você vai assim? Me dê uma. Vai, me dê uma. Ó, vamos fazer o seguinte: eu vou te colocar numa mesa e vou colocar um monte de talher para você comer. Tá bem? Você sabe mexer aquele? Não. Ele vai comer com a mão. Como é que você quer exigir de uma pessoa miserável grandezas? Mas quando você está no Espírito, a grandeza de Deus invade o seu ser. E se você tem o fruto do Espírito, você tem que aprender uma coisa. Primeiro, uma das maiores armas que você tem se chama domínio próprio. Domínio próprio. Por que você precisa de domínio próprio? Para fechar essa boquinha linda sua. E só abrir para falar coisas de Deus. Quem disse para você que é para você ficar falando palavrão e se irritar? Ah, mas eu me descontrolei. Se descontrolei, cadê o domínio próprio na sua vida? Mas cadê o fruto do Espírito na sua vida? Porque quem anda no Espírito tem domínio próprio. Então vamos parar com isso que, meu temperamento é isso, eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Não interessa, nenhum temperamento tem poder para domar o fruto do Espírito na sua vida. Porque quando o Espírito está na sua vida, Ele te controla. Ele controla seus pensamentos, Ele controla suas atitudes, e melhor, Ele controla a sua língua. Se Ele não está fazendo aí, pode começar a pedir perdão para Deus, porque hoje é dia de reconciliamento aqui. Por quê? Se você anda no Espírito, você começa a discernir as coisas espirituais. A palavra discernimento significa você ter revelação plena de tudo que está acontecendo. Traduzindo para você, Salmo 25. Quem confia no Senhor jamais fica confundido. O que está faltando na sua vida se chama discernimento. Se eu fosse você, levantava essa mão, Senhor, dá-me discernimento. Dá-me discernimento para compreender as coisas do Senhor. Dá-me discernimento para compreender o que está acontecendo na minha casa. Dá-me discernimento para eu entender o que está acontecendo na minha família. Dá-me discernimento para entender essa palavra no Espírito. Porque quando eu estou pregando para você, oh, aleluia, eu não estou pregando para a tua carne. Eu estou falando ao teu Espírito. Porque se eu ficar pregando para o boneco, você vai entrar e sair desse lugar e nunca haverá transformação. Mas se essa palavra está saindo do Espírito, o Espírito Santo vai tocar no teu espírito, então você será transformado. Oh! Aleluia. Paulo diz: crucifica a sua carne. Demônio você repreenda, mas carne você. Demônio você. E ele tem que sair. Agora, se é caráter, o que você tem que fazer? Essa carne velha lá para crucificar, pai. Pastor, mas eu não aguento ficar sem passar por uns sitezinhos ali. Então desliga o computador.
Ah, pastor, mas eu tenho um vício. Ah, tem vício, então para de olhar para esse vício. Olhe para Deus. Porque quanto mais você alimenta, mais forte ele ficará. Então, a carne você crucifica. Ah, eu não tenho ainda muita paciência para suportar muitas pessoas. Então, não fique perto dessas pessoas. Crucifique a sua carne. Um dos nossos problemas é que a gente dá mais ênfase na carne. Aí vem aquele monte de gente, pastor, mas sabe como é que é? A carne é fraca. Existe uma grande diferença. E Deus sabe essa diferença. Deus sabe diferenciar fraqueza de safadeza. Alguém me entendeu aqui? Uma coisa é uma fraqueza, outra coisa é safadeza. Fraqueza é que você se tornou escravo daquilo. E escravo não tem opção. Ele olha para a situação e fala, eu não quero, mas quando vê ele já está pecando. Então é uma fraqueza. Porque ele luta contra, ele não aceita mais, ele não quer, aquilo faz mal para ele, mas ele não tem controle da situação. Então isso é fraqueza. Safadeza é quando a pessoa usa da própria fraqueza para se beneficiar. Passa 30 anos dentro da igreja, estou ferido. Não, sabe o que é? É que eu não... eu tenho uma fraqueza por mulher, eu não posso ver mulher de lado nenhum. Sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. O verso que Jesus disse sobre a carne é fraca termina aí. Me ajude, levante essa mão, diga. A carne pode ser fraca, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Preste atenção no que eu vou te dizer. Sua carne pode ser fraca o que for, mas dentro de você habita um espírito. E esse espírito está fortemente preparado e pronto para resistir todas as obras da carne. O que você precisa é dar lado. Porque o Espírito Santo não pode agir na minha vida e nem na sua, se você não der legalidade. Porque o mundo espiritual se divide dessas duas formas. Ou você dá legalidade para Deus, ou você dá legalidade para o diabo. Ou você é a casa e habitação do Espírito Santo de Deus, ou você é a casa e habitação de demônios. Ou você se entrega para Deus nessa manhã, ou você vai viver atormentado por lixos. Ou você se entrega para Deus, ou você vai ser a do diabo. A quem você dará legalidade. Porque demônios não podem agir na sua vida sem que você dê legalidade. Você não pode ser atormentado sem que antes você dê legalidade. Como é que é a legalidade? Você fica com medo, fica assistindo esse monte de besteira na televisão. Eles matam a televisão com a cabeça. Aí você fica com medo. Você acabou de dar legalidade a um espírito de medo. Se você tem um espírito de medo, ele traz sobre a sua vida um espírito de fraqueza, de desânimo, de atormentação. Aí você não dorme. Você entra e termina um dia atormentado. Você quase não dorme, porque se você dormir, você sonha com os seus pesadelos. Por quê? Porque você deu legalidade. Quem disse para você que medo é um sentimento? Onde você aprendeu que medo é um sentimento? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Diz que Deus, o meu Deus, teu Deus, nosso Deus, não nos deu um espírito de medo. Mas Ele deu um espírito na minha vida. E deu um espírito na sua. O espírito que Ele deu é um espírito de ousadia. Então, deixa eu ver se você entendeu. O Espírito Santo está dizendo que Deus está dizendo que o Espírito Santo está na sua vida e Ele não te deu um espírito de medo? Então por que você está sofrendo com medo? Você tem que começar a guerrear contra isso. Porque tudo aquilo que você teme, Jó capítulo 3, quando Jó perdeu tudo que tinha, sabe qual foi a confissão que ele deu? Aquilo que eu tanto temia, me sobreveio. Tem medo de cair? Você vai cair.
Tem medo de retroceder? Você vai retroceder. Tem medo das pessoas se levantarem contra você? As pessoas irão se levantar contra você. Você tem medo de ser rejeitado mais uma vez? Pois se prepara que você será rejeitado mais uma vez. Você tem medo disso? Você tem medo de não ser ouvido? Ninguém vai te dar ouvido. Porque você teme. E tudo que você teme, você adora. E adoração é somente a Deus. Então se você teme e você adora, significa que levantou uma divindade na sua vida. E se levantou uma divindade na sua vida, é essa divindade que controla a sua mente, controla o teu espírito e controla o teu corpo. Ou você começa a temer somente o Senhor, porque se temer ao Senhor, você vai adorar só o Senhor, e temendo só o Senhor, você receberá a força do Senhor na sua vida. Manda xalá. Eu tenho muita coisa para falar e meu tempo já passou. Quando nós estamos falando de discernir, Jesus disse, sobre o tempo e a hora que eu devo voltar, você não vai saber. Mas em Tessalonicenses, diz que vocês precisam discernir a hora e o momento das estações. Você tem que saber discernir o tempo. E ele disse como nós discernimos. A Bíblia mostra como nós discernimos. Como é que nós discernimos? Sobre as festas de Israel. Israel não, as festas do Senhor que Israel celebra. Nós cristãos só temos que celebrar apenas 3. Das 7, só 3 é nossa. As outras são derivadas apenas para o povo de Israel. Você precisa discernir. Você não percebeu que sempre acontecem coisas ou na Páscoa ou agora em setembro? Sempre porque os maiores conflitos, as situações que acontecem mexendo o clima do mundo, sempre acontece por volta de abril ou agosto e setembro. É coincidência isso? Não, porque você precisa entender que você está sob festas. Festas das trombetas, festa da Páscoa. As trombetas anunciam grandes mudanças. E você precisa discernir o que é que está acontecendo. Qual é o tempo e a temporada que Deus está agindo. O que é que Deus está fazendo. Porque se você não tem discernimento, você não sabe quando Deus vai agir na sua vida. Eu estava pegando um estudo, e eu vou ler aqui para você. Ele diz assim, e no 12º mês do ano cívico judaico, o 6º ano do ano eclesiástico do calendário hebreu, é chamado do mês de Elul. É um mês de verão de 29 dias. Ele geralmente cai em agosto e setembro, do calendário gregoriano, a qual nós fazemos parte. Isso significa que estamos concluindo um ciclo, preste atenção, estamos concluindo um ciclo velho e começamos um ciclo novo. Significa que você está saindo de uma temporada e entrando numa nova temporada. Mas para você entrar numa temporada, como vou falar assim de ano novo, quando você entra no ano novo, quais são as perspectivas para o ano? Você vem para a igreja já vem tudo. Não, vou vir de branquinho porque eu quero entrar de branco. Vou na igreja porque eu preciso. E você traz seu projeto de vida porque você planejou tudo. E quando você está chegando quase aos 15 minutos de acabar a virada do ano, você está lá orando. E qual é a oração que você está fazendo? Uma oração de esperança, de perspectiva, de buscar a força de Deus, para que você possa viver, sim ou não? Quando você sabe que Deus vive de ciclos e temporadas, você precisa entender que você tem que ter a mesma perspectiva sempre. Para você compreender, significa que esse ciclo, ele começa entre o dia 12 de agosto e termina no dia 12 de setembro, ou seja, ontem. Então significa que você está sobre uma nova temporada de Deus. Nesse exato momento você está vivendo uma nova temporada espiritual, em que você precisa definir se vai continuar do mesmo jeito ou se haverá uma mudança em você. Aí o que ele diz? Ele diz que é o ano do mês do favor de Deus. É o tempo que chegamos mais perto de Deus. Por que você precisa do favor de Deus? Porque nenhum homem irá te favorecer sem que antes Deus te agracie com o seu favor. Nenhum homem irá te ajudar sem que antes Deus estenda a mão e diz, seja abençoado. Ninguém irá orar, você não irá prevalecer contra ninguém sem que antes Deus te dê um favor.
Então o que está dizendo? Eu estou profetizando na sua vida que Deus está favorecendo você com essa palavra. Aí você precisa crer que Deus está te dando um favor. E se você está cheio desse favor, significa que Deus irá te abençoar. E se Deus te abençoou, no homem não poderá te amaldiçoar. Porque se Deus estendeu a mão e disse: eu estou te favorecendo, o homem querendo ou não querendo, ele terá que render as mãos e te abençoar. Agora você precisa entender esse motivo. Também é um tempo de fortalecimento e um tempo de cura. Porque Deus, antes de te abençoar, precisa te curar. Por que o perdão não é um sentimento, uma atitude? Porque enquanto você fica nessa, não, quando eu sentir eu perdoo, quando eu sentir eu perdoo, quando eu sentir eu perdoo, você só está bebendo veneno querendo que outra pessoa morra. Ela não vai morrer nunca. Você vai sempre estar secando, minguando, e você está sempre amargurado, sempre triste, sempre caindo pela cama, em depressão, nada muda. E quanto mais notícia boa você escuta da outra pessoa, mais irado você fica, mais chateado você fica, mais triste, mais angustiado. E aí começa a brigar com Deus. Porque rancor, ódio, amargura é você tomar uma taça de veneno e querer que outra pessoa morra. Por isso que Deus precisa curar você. Você está sob um ato profético de cura. Sua mente tem que estar curada. Seu coração tem que estar curado. Nesse mundo cheio de ódio, para você viver nesse mundo cheio de ódio, você tem que estar muito bem curado. Porque constantemente vão te ofender, constantemente vão tentar te machucar, constantemente vão tentar te trair, constantemente você será atingido, e constantemente você tem que liberar perdão, liberar perdão, liberar perdão, liberar perdão, liberar perdão, liberar perdão. É um tempo em que Deus te fortalece. Em Elu, nós nos preparamos para a chegada de grandes dias festivos. É o tocar das trombetas, do sofá, todas as manhãs. Segunda-feira nós recebemos uma profecia dizendo: necessário é que você profetize mais uma vez. Profetizar é você tocar uma trombeta, anunciar uma mudança. Quando você profetiza, você está tocando uma trombeta no mundo espiritual, dizendo: eu estou proclamando uma mudança. Eu estou protestando contra essa situação que eu estou vivendo e declarando que uma mudança estará acontecendo na minha vida. Quando você começa a profetizar, você não está murmurando nem reclamando, você está olhando para a grandeza do Deus que você serve e quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Então quando você está profetizando, você não está profetizando aos homens, você está profetizando a Deus diante dos homens, porque os seus olhos estão fitos em Deus, e quando você está olhando para Deus, você abre a sua boca e você começa a mover um material, porque você crê que o sobrenatural de Deus é poderoso para mover em qualquer área da sua vida. Por isso que você está sob um mês, ou terminou esse mês, ou sob um momento de que você tem que tocar o seu sofá, ou a sua trombeta, anunciar grandes mudanças. Escute, você tem que olhar para os seus filhos e assim, grandes mudanças acontecendo neles. Você tem que olhar para o seu relacionamento, olhar para a sua aliança, tirar a sua aliança. Você tem que tirar a sua aliança e falar assim: Senhor, grandes mudanças acontecendo aqui, Senhor. Grandes bênçãos acontecendo aqui. Você tem que se olhar no espelho. Opa, volta aqui. Você tem que olhar para o espelho, olhar para o seu espelho, olhar bem dentro dos seus olhos e dizer: uma mudança acontecendo dentro de mim. Estou profetizando uma mudança em mim. Estou profetizando uma mudança em mim. Eu não vou mais permanecer da mesma forma. Você não é uma vítima do sistema. Você não é uma estatística ruim, governamental, de desgraça. Você é um eleito de Deus. Você foi chamado, escolhido desde o ventre da sua mãe para provocar grandes mudanças. Você não é uma vítima. Então pare de se conter como vítima. Você tem que levantar a sua mão e decretar uma mudança. Eu quero que você toque uma trombeta nessa manhã. Eu quero que você declare uma mudança. Eu quero que você abra a sua boca e declare: eu verei as mudanças do meu Deus. Eu verei a glória do meu Deus. Eu verei. O salmista disse: Pai, em teu nome faremos proezas. Já estou te sentindo, Jesus.
Em teu nome faremos proezas. Vamos, abre essa boca e declare uma mudança. Você tem que decretar uma mudança. Toque a trombeta e diga: grandes mudanças acontecerão aqui. Dias festivos acontecerão na minha vida. Porque logo depois disso você tem que proclamar as festas do Senhor. Você diz: eu celebrarei festas ao meu Deus. Haverá uma festa pelo meu casamento. Haverá uma festa pela minha igreja. Haverá uma festa pelo meu trabalho. Haverá uma festa para isso. Eu celebrarei festas ao Senhor. A festa não é para você, a festa é para o Senhor. E quando você chega na presença do Senhor, você não pode chegar triste. Você não pode chegar para baixo. Como é que você vai para uma festa e fica: que festa chata. Chega para o anfitrião da festa: olha, a festa é sua. Não gostei da festa, não estou mal. Se você está entendendo o que é a diferença entre democracia e reino, você precisa entender que uma das tradições de reino é que era extremamente proibido qualquer pessoa se achegar na presença de um rei triste. Era digno de morte ou de prisão. Vou falar uma coisa sobre temor e tremor. Eu não sei definir essas duas palavras. Eu não sei definir. Se você me disser: pastor, definir medo, temor e tremor, eu não sei muito bem definir isso. Mas eu estou sob temor e tremor para te dar essa palavra. Muitas vezes quando você chegou triste na presença de Deus, você acabou de sentenciar uma sentença na sua vida. Muitas vezes você ficou preso naquela situação muito tempo, muitos anos, e não mudou, e não saiu, porque a sua atitude condenou você. Neemias estava diante do rei, 6 meses de oração. De repente o rei vira para ele e fala assim: por que você está triste? Disse a palavra que Neemias tremeu. E qual foi a atitude dele? Orou a Deus. Porque ele sabia que quem chegava triste na presença do rei, ou era decapitado, ou era crucificado, ou era machucado, ou era preso. Você precisa ser liberto nessa manhã. A religião nos fez chegar diante de Deus tristes e amargurados. A religião nos faz chegar diante de Deus apontando o dedo na cara de Deus como filhos ingratos. A religião nos faz chegar diante de Deus totalmente soberbos e arrogantes. Ou então você chega diante de Deus como um mendigo. Eu quero que você seja liberto dessa religiosidade. Que culpa tem Deus de você estar sofrendo? Ele é a tua alegria. Lembre-se de todos os seus momentos felizes, então você verá Deus. E Ele quer transformar a sua tristeza em alegria. Porque na presença dEle, até a alegria salta. Na presença dEle, até a tristeza salta. Quando Ele está presente na sua vida, nem a tristeza consegue te parar. Você pode estar triste nesse culto, eu sei, porque você deve ter passado uma semana daquelas de cão. Eu sei que você pode ter passado, mas isso não impede de você vir adorar a Deus. Você pode ter passado por momentos terríveis na sua vida, é verdade, mas isso não te dá o direito de chegar na presença de Deus e não adorá-lo. Você pode ter passado por muitos problemas, mas isso não te dá o direito de entrar para aquela porta, cruzar o seu braço e fechar sua cara e dizer assim: não vou cantar hinos de louvor ao teu nome. Porque Ele é digno do seu sofrimento. Ele não merece o seu sofrimento, Ele é digno. Ele é digno de você sofra, Ele é digno que você chore, Ele é digno de todas as suas lágrimas, Ele é digno de todo o seu sofrimento, Ele é digno de tudo que você passa, Ele é digno de tudo, Ele é digno de todas as lutas que eu já enfrentei, que eu já passei, Ele é digno. Eu tenho que entrar aqui, ainda que esteja cansado. Estávamos em 24 horas de oração, oramos, muitas vezes quase nem dormimos, não interessa, mas Ele é digno do meu cansaço. Ele é digno de eu ter passado a noite aqui orando, Ele é digno de eu passar todas as noites orando aqui.
Ele é digno de tudo. Ele é digno das pessoas até me humilharem. Porque eu estou me humilhando, é porque Ele habita em mim. Porque a Bíblia diz: eles irão te odiar, porque primeiro me odiaram, mas eu estou convosco. Ele é digno. Ele é digno de ser celebrado. Ele é digno. Você tem que vir para casa de Deus dizendo: Ele é digno. Mas por que você vai lá? Você sofreu tanto, mas Ele é digno. Mas você não tem dinheiro, mas Ele é digno. Ah, mas as coisas eram tudo errado. Na alegria ou na tristeza, Ele é digno. Ah, mas as portas se fecharam. Ele é digno. Ele é digno. Por que Ele é digno? Ele também é chamado mês do arrependimento, de misericórdia e do perdão. Porque lembra dos pecados de Israel. E o principal, construir bezerros de ouro. Eles sempre estão pedindo perdão para Deus por causa disso. Porque um dia eles construíram um bezerro de ouro. Quantos bezerros de ouro você já construiu no lugar de Deus na sua vida? Quantas vezes você adorou coisas ao invés do seu Criador? Quantas vezes você adorou pessoas ao invés do Senhor teu Deus? Quantas vezes você deixou de adorar? Quantos bezerros de ouro você construiu? Pois nessa manhã eu estou com uma ordem de Deus para destruir todos os bezerros de ouro nesse lugar. Porque a adoração só pertence a Ele. Você não tem que adorar seu carro. Você não tem que adorar suas roupas. Você não tem que adorar nada. Você tem que adorar a Ele e desfrutar daquilo que Ele te dá. Quando você for comer, agradeça a Deus por cada água que você bebe, por cada comida que você come, por cada roupa que você veste. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é poderoso. Rendei graças a Ele, porque Ele é digno. Ele não está te pedindo um favor, Ele é digno. Se arrependa dos seus pecados, porque é tempo de misericórdia. As 4 letras de Elul são um acrônimo para as letras iniciais de uma frase em hebreu que eu não vou te falar, mas o significado significa: sou do meu amado e meu amado é meu. Relacionamento. Você não é amado pelas pessoas, Ele te ama. As pessoas não te dão amor, Ele te ama. As pessoas não querem te amar, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, sempre te amou. Jeremias 31:3 diz: eu te amei, e te amei eternamente. Eu te amei em pecado. Aleluia. Eu recebi uma palavra de Deus essa semana. Quando eu estava orando, Deus falou assim: da onde eu te conheci, meu filho? Onde é que eu te conheci? Eu falei: Deus, sei lá, o Senhor me conheceu quando eu aceitei Jesus, ou no ventre da minha mãe. Não, filho. Oséias diz no capítulo 4 que o Senhor te conheceu no deserto, quando você não era ninguém, quando ninguém te valorizava, como ninguém te dava apoio, quando ninguém te amava, Ele te amou. Quando Ele olhou para você, Ele te amou com ternura. E Ele disse: eu te amo e te conheci no deserto, quando você era desprezada. E te conheci no deserto, quando todos se viraram a costa. E te conheci no deserto, mas eu te tirei de lá e despojei com você. Eu casei com você. Eu te amo eternamente. Pare de me trair. Eu te amo. Eu te amo. Alguém precisa responder esse amor. Amanda sai. Há uma parábola que diz que nesse mês o rei desce do seu palácio, desce, cumprimenta os seus guardas, desce da sua glória, desce do seu trono, do seu palácio, vai até o campo. Ele desce, arma a sua tenda no meio do campo, e as trombetas começam a soar, anunciando: o rei está no meio de nós. O rei está no campo. O rei está no campo. O rei está no campo. E diz que todos que ouviram o som das trombetas e aos gritos daqueles que celebram, dizendo: o rei está no campo, eles formam longas filas.
e vão apresentar diante do rei todos os seus problemas. E diz que o rei alegremente os ouve a todos sem nenhuma pressa. E assim que termina de ouvi-los, decreta um decreto de transformação e de mudança. E eu quero profetizar nessa manhã que o rei está no campo. O rei está no campo. O rei está no campo. Eu vou falar até que você entenda. O rei está entre nós. Ele está no campo e ele quer te ouvir. Ela manda. O rei está no campo. Quando ele chega, ele fala: ele é uma tenda. E quando você está lá celebrando, ele começa a fazer: o que é que você quer que eu faça? Sabe quando que o nosso rei, desde quando o nosso rei está no campo? Desde que Paulo antes de Paulo escrever Filipenses capítulo 2, ele estava simplesmente dizendo isso. Deixou o esplendor da sua glória. Ele não teve por usurpação ser como Deus, mesmo sendo Deus, mas antes se despojou de si mesmo. Ninguém resolve o problema do meu povo. Está aqui meu manto. Ninguém se importa com aquele povo em Lisboa. Está aqui minha coroa. Ninguém se importa. Está aqui minhas joias. Ninguém quer descer por eles. Ninguém se importa por ele. Eu desço lá. E diz que ele se despojou a si mesmo, não tendo usurpação de ser como Deus, mas aniquilando a si mesmo, e se encontrando em forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Uma coisa é as pessoas se humilhar, outra coisa é você olhar e falar assim: eu vou me humilhar. Uma coisa é você ser humilhado por uma pessoa, outra coisa é você dizer: eu me humilho. Mas você não merece isso, não interessa. Estou fazendo por amor. Quando amamos, nos sacrificamos. Quando amamos, nos sacrificamos. Não interessa qual o preço que você vai pagar. Quando amamos, nos sacrificamos. Mas ele não merece. Quem daqui merecia ser salvo? Mas ele não merece, pastor. Você não conhece aquele crápula. Você não conhece aquela pessoa. Quem aqui é bom o suficiente para bater no peito e dizer: eu mereço ir para o céu? O rei desceu. Porque você não pode salvar a si mesmo. Se ele não intervisse na sua vida, você continuaria em pecado. Se Deus não tivesse agido de misericórdia, você continuaria sendo a mesma pessoa. Mas porque ele desceu no campo, e nessa manhã ele está sobre nós, entre nós. Agora, uma coisa interessante que acontece quando o rei está no campo, sabe o que ele faz? Diz a palavra do Senhor que quando um rei chega diante, eu estou baseado na palavra de Esther, diz que todos aqueles que entram na presença do rei, ele pega o seu cetro e estende para essa pessoa. Eu não sei se você vai tomar essa palavra, pois eu tomei para mim. Eu estou decretando que nessa manhã o cetro do Senhor está estendido para você. O cetro do Senhor está estendido para você nessa manhã. E eu estou autorizado a te dar essa palavra. Eu estou autorizado ao Senhor para dizer: o rei está no campo e ele estendeu. Quando Esther entrou e foi digna de morte para morrer na presença de Assuero, os guardas puxaram as espadas e foram contra ela. Diz que o rei se levantou e estendeu sobre ela o seu. Você era digno de morte, mas ele estendeu para você o seu. Você era digno de retroceder e cair, mas ele estendeu para você o seu cetro. E nessa manhã o cetro está estendido. O que queres que eu te faça? E diz que quando ela tocou no cetro, o rei disse: peça e eu te darei.
Somente aquelas pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. O amor de Deus é tão poderoso que você precisa entender. O cetro está estendido. Não é para você estar triste, é para você estar alegre, porque o cetro está estendido. Celebre algo a Deus. Vamos, eu quero que você fique de pé comigo. Porque o Rei está no meio de nós. Ontem eu estava aqui e Deus falou assim: celebre, filho. Eu comecei a celebrar. E eu descobri que a maioria dos irmãos que estavam comigo assim está com dificuldade. Por quê? Porque Satanás colocou uma barreira tão grande que você aprendeu que você só celebra depois que você tem coisas. Se eu disser que você já tem, você já tem. Já era para você ter celebrado há muito tempo. Quando você sabe quem está com você, você dança. Porque Ele é maravilhoso, Ele é Rei, Ele é tudo. O Rei está no meio de nós. Ele fala: celebre, o que você quer que eu faça? O que eu quero? Primeiro eu quero te adorar. Primeiro eu quero te adorar porque o Senhor está me ouvindo. Efésios capítulo 3 diz que pela confiança usamos de ousadia, e por confiança entramos na sua presença. Entramos na presença do Rei. Diga: o Rei está aqui. O Rei está no meio de nós. Vamos, o cetro está estendido. Levante essa mão e diga: Senhor, se o Senhor está me ouvindo, então eu estou aqui por causa disso. Se embriague com o vinho do Espírito. Não se embriague com o vinho dos homens, se embriague com o vinho do Espírito. Me apetece me emborrachar do Espírito. Quero me emborrachar do Espírito hoje. Quero beber dele, celebrar. O Rei diz: beba do meu vinho, coma da minha carne, beba do meu vinho. Celebre algo para mim, dance algo para mim. Você está sob uma festa. Você está anunciando coisas novas. Você está proclamando coisas novas. Le manda que mendelando lo melana se Deus tremendo. Deus tremendo és tu, Senhor. Vamos, adore ao Senhor. Vamos, celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Porque o Rei está. Diga para a tua tristeza. Escute o que eu vou te dizer. Levante sua cabeça e preste atenção. Quando o cetro foi estendido para Esther, ela disse: não, meu Senhor, neste momento eu não quero te pedir nada. Quero fazer para ti um banquete. Vá para minha casa que eu vou dar uma festa para ti. Uma não, 3 festas para ti. Uma para o Pai, uma para o Filho e para o Espírito Santo. Me dá uma festa. Aprenda o que eu vou te dizer. Esther estava para morrer. Havia um decreto escrito que ela e todos os judeus deveriam morrer. E o que ela fez? Uma festa de 3 dias. Quem daqui está com a corda no pescoço, pedido com pena de morte aqui? Tem alguém aqui nessa situação? Não? Ótimo. E por que você não está dando uma festa para Deus? Mas sabe o que eu aprendi com Esther? Olha aqui para mim, porque você vai ter que fazer o mesmo. Esther falou assim: olha, eu quero te dar uma festa para ti, rei. Mas faz o seguinte: traga esse aqui também. Esse quem? Esse Amã. Traga esse aqui. Eu quero que ele me veja celebrando uma festa para o meu rei. Eu quero convidar você a apresentar os seus problemas agora. Você veja eu celebrando, meu Deus. Traga os seus problemas para dentro dessa sala agora. Todos os seus problemas, traga todos os seus problemas. Coloquem do seu lado e diga: veja como eu celebro a Deus. E
diz que Amã viu durante 3 dias Esther dançando, festejando, servindo a Deus, servindo o rei dela, e servindo, e fez. No 3º dia, 72 horas depois, coincidência ou não, a mesma distância de horas em que Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque ao Monte Moriá, e uma caminhada de 72 horas, o rei vira para ela assim: diga lá o que você quer. Eu não aguento mais. Você festejou. Eu amei a festa que você me deu. Eu amei o que você fez. Vai, peça, vai. Eu te dou o direito. Peça. Até metade do meu reino eu te dou. Eu quero ouvir você. Peça agora. Princípio, antes de você pedir qualquer coisa para Deus, primeiro celebre Ele, faça uma festa para Ele, dance para Ele, cante para Ele. Aí depois que você celebrar, depois que você se apresentar a Deus, aí você fala: Senhor, eu preciso disso, e eu quero ver se Ele não vai te dar. Vamos celebrar o Senhor. O rei está no campo. O rei está no campo. Vamos, Ele está diante de ti dizendo: vamos, o que você quer que eu te faça? Eu quero que você beba do vinho do rei. Eu quero que você comece a dizer palavras de amor. Se fosse para eu pedir para você, levante sua mão e reivindique tudo aquilo que você precisa, você está aí aparecendo uma metralhadora aqui. Mas como é para dizer assim? Diga palavras de amor ao seu Deus. Sabe o que você vai dizer? Santo, ai, eu te amo, Jesus. Aleluia. Celebra-te, Senhor. Vamos. O rei tem que ser adorado. O rei tem... Pastor, mas eu estou triste. Levante essa mão e mostre para a tua tristeza que a sua tristeza não pode segurar a tua adoração. Pastor, mas eu tenho passado por tantas lutas. O senhor não imagina o que aconteceu nesse dia. Ele é digno de você levantar a sua mão. Ele é digno de você dizer das grandezas dele. Dance na presença do rei. Cante na presença do rei. Celebre coisas ao rei. Diga que ele é maravilhoso. Diga que ele é poderoso. Diga que ele é Deus. Diga que ele é santo. Diga que ele é poremanda xerebahar. Seja adorado no nosso meio. Seja adorado no nosso meio, Jesus. Seja adorado, Rei dos Reis. Celebrando a ti, grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Te rendemos graças, Jeová. Te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças. Te rendemos graças porque a sua misericórdia dura para sempre. Te rendemos graças porque nós sabemos quem tu és. Rendemos graça. Eu te rendo graça, eu te rendo graça, eu te rendo graça, eu te rendo graça, Senhor. Eu te rendo graça pelas lutas que passo, eu te rendo graça pelas dificuldades que enfrento, eu te rendo graças. Rendei graças ao Senhor, 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 porque Ele é digno, Ele é digno, porque sua misericórdia dura para sempre. Levantai as mãos santas do santuário e bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Exalte-o, engrandeça-o. Celebra. Santo! Santo! Dance! Dance para o rei, cante para o rei. Celebre ao rei. Porque Ele é digno. Segue, manda lava sua. Celebre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças no dia da sua tristeza. Rendei graças ao Senhor no dia da alegria. Rendei graças quando os inimigos se levantarem. Rendei graças quando o Senhor te dá vitória. Rendei graças quando te roubarem. E rendei graças quando o Senhor trazer de volta. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças. Vamos, diga palavras de amor ao Senhor. Diga o quanto você o ama. Diga o quanto Ele é significativo para ti. Alça a sua voz. Você canta cânticos de guerra para o seu time de futebol, mas não canta
Palavras de amor ao seu Deus. Abre a sua boca e declare que Ele é santo. Tu és soberano sobre todas e qualquer coisas. Tu vives. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, eu creio. E eu te tomo, Senhor Deus, nesse momento. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, o Senhor é santo. Nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Você está sendo liberto nessa manhã. Liberto dos seus medos. É o Senhor. E Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele está aqui. O Rei está aqui. O Rei está aqui. Digno de louvor. Tu és santo. O Rei está aqui. O Rei está aqui. O Rei está aqui. O Rei. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Ele é chega, malabaçu. É o Senhor Deus Celebre. poderoso. Tu és digno, digno de louvor. Celebre. Digno de louvor. Tu és santo. Celebre. Santo. Celebre. É o Senhor Deus poderoso. Isso, celebre. 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 Digno de louvor, digno de louvor, só tu és santo, Celebre. santo, santo, Ce- santo, santo, Celebre. é o Senhor Deus poderoso, Celebre. Celebre. digno de louvor, Celebre. digno de louvor, tu és santo. Ele é digno. Santo é o Senhor Deus poderoso. Tu és digno, 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 digno de louvor. Eu te amo, eu te amo, eu te Tu amo. és santo, santo. E celebre. Celebre. É o Senhor Deus poderoso. Ele é digno. Digno de louvor. Ele é digno. Digno de louvor. Tu és santo. Santo. É o Senhor Cantarabachole massi. poderoso. Selamagabachole massi. Digno de louvor. Sirimandolo Digno elalababachai. de louvor. Amém. Celebre. 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 Celebre ao Rei. Cante ao Rei. Dance ao Rei. Celebre ao Rei. Dance ao Rei. Celebre. Jubile-se na presença do Senhor. Jubile-se na presença do seu Deus. Jubile-se.